Fred, você sabe que eu gosto sempre de analisar alguns elementos sob o prisma da religião, inclusive alegoricamente, né, ou simbolicamente. A Ucrânia, ela, historicamente, tradicionalmente, é um espaço de tensionamentos políticos. Eu até vou agora justificar porque eu falei de religião. Eu gosto de analisar a Ucrânia sobre o prisma da religião nacional. Na Ucrânia existe a Igreja Católica Ucraniana, que é uma igreja... Ortodoxa também? Olha só, ela é uma igreja que tem, como no Oriente, os maronitas e melquitas, tem o quê? Uma mistura, um hibridismo entre a tradição ortodoxa greco-russa, ou melhor, grega, com o quê? A tradição latino-católica. Tanto que eles têm um patriarca que detém autonomia, mas que tem o quê? Vínculos não de obediência, mas de atenção com o papado em Roma. Uhum. Com o papado em Roma. Então, você já começa a notar que toda a construção, né, de uma estrutura cultural, tradicional, dentro da Ucrânia, é fruto de um processo de tensionamento. Então, a Ucrânia, no primeiro momento, é espaço, né, de presença, de influência do Império Bizantino, né, da mesma forma que a Rússia, né, sofre uma grande influência, né, principalmente por via da religião do Império Bizantino, tanto que a Rússia, Aline, ela se assume com o colapso do Império Bizantino, sobre o Império Bizantino, da Terceira Roma, o Terceiro Império Romano, tanto que eu falo, o Fred, que existe destino manifesto russo, porque toda a expansão da Rússia tem um fundamento de cristianização dos seus territórios, mas de cristianização de inspiração ortodoxa, grega e russa, especificamente, num primeiro momento contra a ameaça islâmica. Então, que o grande inimigo da Rússia imperial, no primeiro momento, é o Império Otomano, e, posteriormente, na fronteira ocidental, nós vamos ver o quê? Um tensionamento com o quê? Com os países de tradição latina, de tradição o quê? Católica, ou germano-latina. Então, estou falando aqui do quê? Do Império Austro-Húngaro, anteriormente o Reino da Polônia, inclusive, né, o confronto clássico entre eslavos e o quê? E os teutônicos, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, que teve domínio sobre a Lituânia, sobre a Polônia, por exemplo. E por que eu estou falando sobre isso especificamente? A Ucrânia é um espaço desse tensionamento. Lembre-se que a tomada da Crimeia pelos russos foi uma tomada contra os otomanos. Contra os otomanos. A expansão dos russos para o quê? Para o Ocidente, especificamente nos séculos XVI e XVII, é contra o quê? As organizações político-religiosas de o quê? De inspiração romano-católica. Então, a Ucrânia, ela nasce desse tensionamento, né? Tanto que o quê? A Ucrânia, durante longa território que é atribuído hoje à Ucrânia, tradicionalmente pertenceu ao Império Russo. Algumas partes ali, ao Império Austro-Húngaro, né? Ao Reino da Hungria, anteriormente, né? E aí, o que acontece? Desde então, a Ucrânia, o povo ucraniano, na prática, era o quê? Uma população ali vassala ao quê? Aos russos, especificamente. Aos russos. Com o advento da Revolução Bolchevique, da Revolução Soviética, houve a esperança o quê? De autonomia pela retórica de federalização, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Fred, que o quê? Primavam pelo sistema federativo
e de autonomia dos sovietes, coisa que foi basicamente o quê? Quase imediatamente frustrada. Cria-se um modelo federativo peronomútil, né? Porque o quê? Quando o governo bolchevique, liderado por Lenin Trotsky, se impõe sobre o Soviete Supremo, né, Aline, que queria o quê? Ser a grande assembleia decisória e vai se tornar uma mera assembleia ratificadora, todo o sonho de autonomia cai por água. E lembrando, até a conclusão da Segunda Guerra Mundial, a Crimeia era do quê? Da República da Rússia, não da República da Ucrânia. A Crimeia foi transferida para a Ucrânia no governo, já na década de 60, muito depois do fim da guerra, né? Na década de 60, no governo Nikita Khrushchev, né? Nikita Khrushchev, que inclusive tem origem ucraniana. Né? Então, o que acontece? Então, historicamente, a Ucrânia é vista pelos russos como uma histórica zona de influência. E desde o colapso da Guerra Fria, né, do fim da Guerra Fria, nós vamos perceber o quê? Que a zona de influência dos russos vai se mitigando. E nós vamos perceber uma tentativa de contenção e refluxo no governo, ou na era, vamos dizer assim, daquilo que eu considero hoje, Frederico, dos maiores expoentes políticos, uma das maiores lideranças políticas da comunidade internacional. Há de se falar de inteligência, que chama-se Vladimir Putin. Né? Só lembrando, né, potência militar inexoravelmente, e na gestão de Putin, Aline, o que nós vamos perceber? Pelo petróleo, ao reerguimento do quê? Da influência russa no palco internacional. Esse é o ponto. E só para concluir, para não ficar maçante, eu quero ouvir vocês. No governo Putin, e aqui que eu falo inteligência, ele assume as limitações de uma era pós-soviética e vai colocando os seus dedos, a sua mão influenciadora, aonde existem vácuos, lacunas de poder. Também com lembra, Fred, que a gente já conversou sobre isso, essa tentativa de rever um posicionamento universalista norte-americano, talvez um enfraquecimento da influência americana em alguns setores do mundo. A Rússia assume um papel de protagonismo. Vejamos hoje a Rússia no Irã. Vejamos hoje a Rússia na Síria. Vejamos hoje a Rússia na Venezuela. Locais, Aline, onde os russos, historicamente, nunca tiveram, ou se tentaram, não conseguiram capitalizar. Estou falando da época dos soviéticos. E só para terminar, o que nós estamos vendo é o quê? Que a Ucrânia, que historicamente é um espaço de influência, Fred, é visto agora como o quê? Como um espaço de pretensão à expansão da União Europeia e eu vou colocar esse termo, da Liga Ocidental. Da Liga Ocidental. É a presença da União Europeia e do Ocidente no Mar Negro. No Mar Negro, tanto que os conflitos estão lá. E lembrando, a gente falou de Ucrânia, que é o nosso objeto, mas não nos esqueçamos da Geórgia, que também é um problema.